com um tema um tanto quanto pesado, um tanto delicado, eu diria. Eu tô aqui para indicar para vocês Os Abismos, da Pilar Quintana. Olá novamente, faz um tempinho que eu não gravo resenha pro canal. Meu último vídeo foi o vlog de viagem e eu já tinha postado um short sobre esse livro e eu acho que não é suficiente. Em um short de apenas 2 minutos, eu acho, eu não consegui expressar exatamente o que eu senti com esse livro e eu queria contar pra vocês um pouquinho como foi a minha experiência. Mas antes disso, vamos pra sinopse. Quando o livro começa, a gente é apresentado a Cláudia. A Cláudia é uma garotinha de 8 anos e é ela que vai narrar essa história pra gente. Todo o livro é em volta dos pensamentos da Cláudia, como ela reage às situações. E lembrando, uma garotinha de apenas 8 anos de idade. O livro começa e a gente percebe que eles são uma família de um padrão ok de vida, e eu digo isso financeiramente. O pai da Cláudia, ele tem um mercado, é um mercadinho de bairro, mas eles têm uma situação estável. A mãe dela não trabalha, ela fica em casa com a Cláudia. Elas têm algumas empregadas, e eu já vou abrir o parênteses, que a mãe da Cláudia não gosta que a Cláudia faça amizade com as empregadas. Porque a Cláudia é uma garotinha bem falante, ela quer conversar, quer perguntar as coisas, então ela acaba fazendo amizade com as domésticas da casa e a mãe dela não acha isso legal, demite várias até por conta disso, mas ok. Conforme a gente vai lendo, até um pouquinho do livro, assim, a gente vai pensando, tipo, ok, o que vai acontecer nessa história? Porque é só contando o desenrolar do dia a dia. Eu acho que a narrativa é para que a gente entenda que é algo bem estável, algo que é rotineiro, não muda, digamos assim. O livro é dividido em algumas partes. Tem parte 1, parte 2 e pera, olha isso, eu acho lindo essas capas. E quando ele é dividido, a gente entende que essa história vai ter algumas repartições, digamos assim. Então, algo acontece na família da Cláudia que ela começa a entender que toda a rotina dela vai mudar. Os pais dela começam a ficar bem estranhos, ela não entende bem se eles estão brigando entre si, se aconteceu algo. A única coisa que a Cláudia, filha, entende aqui é que existe uma amiga, e essa amiga é a sua própria mãe, que por sinal também se chama Cláudia. E então, nossa Cláudia menina começa a tentar entender o que está acontecendo, e mesmo que ela não entenda porque ela tem uma cabeça de criança, né, ingênua, ela quer proteger a mãe. A mãe dela começa a ficar doente, ela diz que ela tá com a rinite atacada, algo assim. Mas a gente começa a perceber, pelo que a Cláudia, filha, tá falando, que na verdade a mãe dela tá com um problema. É algo muito maior do que tá sendo passado pra gente. Ao meu ver, na real, eu acho que não tem uma outra descrição. Cláudia, mãe, tem uma depressão bem profunda. É algo que, depois de um certo acontecimento, eu acho que isso piora, mas é dito pra gente que isso já aconteceu antes. E Cláudia fica desesperada porque a sua mãe tá tendo comportamentos esquisitos, e a mãe dela é muito ligada na morte. A mãe dela pesquisa muito sobre acidentes e como as pessoas morreram e o que aconteceu com elas. A vida dos famosos interessa muito a ela. E a Cláudia, filha, é introduzida a isso sempre, porque a mãe desabafa com ela. Então, elas obviamente são amigas, dividem os problemas, as coisas. E a gente vê uma garotinha que percebe o problema da mãe, a depressão, não acha que é só uma rinite, um nariz escorrendo, tenta comunicar isso à tia, ao pai, mas ninguém dá bola para uma criança de 8 anos, porque afinal não existe um problema. Então, não existe um problema. E é aí que a história muda. Aqui atrás diz: um romance sobre o fim da infância e os seus fantasmas. E é exatamente isso, porque a Cláudia, ainda que ela tenha 8 anos, ela é uma menininha que tá crescendo. Se vocês ouvirem barulhinho no fundo, é minha gatinha comendo. Eu acho que essa frase retrata muito bem o que está acontecendo, porque a Cláudia é uma garota de 8 anos. Ela tem comportamentos bem infantis, porque afinal ela ainda é uma criança. Ela ganha uma boneca da tia, então ela brinca muito com a boneca, é a melhor amiga dela. Ela conversa muito com as amigas e, ao mesmo tempo, ela tenta ser madura, sabe? Ela tenta cuidar da mãe porque ela entende que ninguém mais vai cuidar.
Então, ao passar do livro, eu acho que uma leitura que era bem tranquila começa a ficar um pouco desesperadora, porque a gente entende que algumas coisas estão sendo tratadas como engraçadas, como coisas normais, mas não são normais, entende? Como a gente observa tudo por um olhar de uma criança, ao mesmo tempo aquilo é doloroso, porque ela não deveria estar passando por aquilo sozinha. Deveria ter pessoas que conseguissem enxergar da mesma maneira que uma criança está enxergando, mas infelizmente não acontece. Ao passar do livro a gente vai tendo, eu diria assim, uma certa angústia, porque os abismos, a Pilar Quintana brinca literalmente com os abismos. Físicos, metafóricos, porque elas vão viajar para uma casa onde existe um grande abismo ali e várias pessoas já morreram. E a Cláudia filha ficou obcecada, porque ela acha que a mãe dela quer se jogar. A mãe dela quis ir ali por um motivo além de só passear, além de só sair de casa. E a gente entende o desespero, o alerta da criança, porque ela precisa proteger a mãe. E algumas situações aqui, onde o pai dela começa a especular algumas coisas que possam estar acontecendo, ele pergunta pra menina: você viu sua mãe fazer isso? A sua mãe estava naquele lugar, tal dia? E ela fala: eu odiei quando ele me perguntou isso, porque ela sabia que ela colocaria a mãe dela numa situação de risco. Porque uma cabeça de uma criança, ela deveria proteger a mãe não estava errada em nenhuma situação. Tudo a mãe estava protegendo ela. Gente, me perdoa, eu tive que mudar de lugar porque as gatas, elas não se acostumaram com a ideia do tripé pela casa, então eu tive que dar uma remanejada aqui. Eu acho que tá até um pouquinho mais claro, mas acho que vai dar certo. No short que eu fiz, eu acabo começando o vídeo dizendo se sua terapia tá em dia. Vocês já devem ter ouvido falar sobre tudo começa na infância. Todos os nossos traumas, problemas não trabalhados, assim, são coisas que a gente desenvolveu durante a infância. E esse livro, ele me pegou de um jeito bem pessoal, bem pessoal. A mãe da Cláudia nunca elogiou ela diretamente, mas elogiava muito as filhas da sua amiga, aos conhecidas e tal, e falavam que elas eram lindas, pareciam bonecas. E uma vez que a mãe se remete à filha, ela diz que a filha é feia. Não me lembro se são exatamente com essas palavras, mas ela diz que a Cláudia não é bonita. E é nítido o quanto a menina absorve aquilo. E, cara, ela leva isso o livro inteiro. E uma coisa que eu fiquei pensando foi justamente sobre a maternidade. Porque o quão difícil é, tipo assim, você criar, educar uma criança, sabe? Eu não vejo o contexto aqui da mãe dela sendo uma idiota, sabe? Ela faz coisas que me deixaram bem malucas, mas eu entendo que, bem dizer, ela não queria a maternidade, ela não queria ser mãe, não, pelo menos não no momento que foi, talvez, não da forma como foi. A mãe dela se queixa muito sobre a vida dela, que a gente entende que não é exatamente a vida que ela queria. Só que isso acaba gerando traumas, além dos traumas da mãe, acaba gerando traumas na menina. E quando a gente entende que as palavras que estão sendo jogadas ali, a Cláudia, a menina, absorve tudo aquilo, sem contar o problema envolvendo a mãe, cara, é um tanto desesperador, porque a gente começa a pensar que isso é muito real, sabe? Não é uma ficção fantasiosa, sabe? Além da conta. Claro que Cláudia mãe, Cláudia filha não existe no mundo real. Mas a gente consegue imaginar várias Cláudias no nosso dia a dia. Acho que deu pra entender, né? Existem mães assim, e é difícil culpá-las porque, no geral, todo mundo tá vivendo pela primeira vez, não é? Eu não vou generalizar, porque eu sei que existem casos e casos. E o caso que é mencionado aqui, da Cláudia, uma mãe que não tá sabendo pra onde ir, uma filha que não tá conseguindo acompanhar a mãe, ou a sua infância, de como vai ser crescer de maneira saudável, digamos assim, porque ela fica preocupada até se os pais vão separar, e ela tem
conversas angustiantes. E eu marquei algumas coisas porque teve alguns momentos que eu queria muito chorar. Porque eu acho que quando a gente vai lendo, a gente consegue entender a menina e como o mundo dela basicamente caiu. Ela é apresentada a situações muito difíceis e não tem uma ajuda, uma resposta para aquilo. Em contraponto, eu preciso falar para vocês também da mãe dela. A Cláudia, mãe, eu vou me referir assim para que não fique confuso. A Cláudia, mãe, ela não queria essa vida. Ela não queria esse casamento, ela não queria essa maternidade, esse peso de ser mãe, digamos assim. Só que a vida foi caminhando para isso, ela não conseguiu algo diferente. O seu pai a tratava como algo bem... não sei a palavra certa, mas ele não queria que ela estudasse, ele não queria que ela fosse alguém, digamos assim. Ela deveria casar. E a mãe dela queria que ela casasse com alguém importante. Então a mãe dela carregou esse peso. É mostrado também a história pra gente. E você tem muita raiva da mãe dela. Só que algumas coisas você começa a entender os padrões, coisas que não foram tratadas e foram passadas. Não acho que existam justificativas aqui, sabe? Tanto que talvez nem seja o intuito do livro, mas a gente entende um pouco como que as coisas foram caminhando para onde foram. Ainda que ela tenha decisões que não dá pra passar pano, Cláudia, mãe, ainda assim é uma pessoa real, entende? Você consegue entender todos os lados. E esse livro me deixou muito pensativa. Tem um momento tão lindo, lindo, lindo entre a mãe e a Cláudia. É aqui. Na página 234 tem uma parte linda. É como se fosse um abraço, um pedido de desculpa por tudo que tem acontecido. E eu fiquei muito emocionada. Mas depois disso, eu não sabia o que esperar da história. E então, tudo caminhou para onde eu não estava imaginando. E na real, segue a linearidade do livro, porque a gente está falando de uma pessoa que não está estável. E ninguém percebe isso, ela não tem uma real ajuda. Me referindo à mãe da Cláudia, tá? Ela não tem uma real ajuda, então tudo que tá caminhando a gente percebe que faz muito sentido que aconteça. E a única coisa que eu acabei esse livro pensando, como a Cláudia menina tá, sabe? Como que essa menina tá? Porque ela tá sozinha no mundo, ela não tem um apoio, o pai dela não sei se entende a situação da mãe, não sei se quer ajudar a mãe dela também, tem isso. Mas eu senti uma garotinha perdida, uma garota que com 8 anos de idade teve que crescer, teve que entender que a vida vai ser difícil, que ela tem que correr atrás das coisas, ela precisa cuidar da mãe, ela tem uma responsabilidade além do comum e... Cara, como assim? Sabe? Esse livro me pegou muito. Eu dei uma leve parada em alguns capítulos porque não dava pra ler tudo de uma vez. Eu tinha que processar um pouco, porque senão parecia algo muito corriqueiro, um tanto engraçado. Tem momentos aqui que eu ri bastante também. E na história, eu acho que eu não posso falar mais nada pra vocês, senão eu vou acabar passando aqui. E esse é um livro que eu indico. Ele é um livro difícil de ler, porque a escrita é bem tranquila, fluida, mas gera gatilhos. Ele tem gatilhos pesados. Fala sobre assuntos pesados. Eu aconselho que vocês pesquisem a sinopse do livro, porque fala sobre suicídio. Visita. Fala sobre suicídio, menções a suicídio, toda a questão da depressão. Então tem muitas menções a essa questão psicológica. Então pode sim ser gatilho, e então eu acho que é bom pesquisar antes. Mas se você acha que, tipo assim, não, eu aguento, não acho que vai me trazer nada assim mal pra mim mesmo, né? Não vou fazer mal pra mim, então eu vou ler. Então, leu, volta aqui e fala comigo o que você achou.
Esse livro foi impresso pela Intrínseca e eu devo pagar um pau pra ela, porque assim, gente, peraí, eu estou apaixonada por esse livro. Eu achei ele lindo. Aqui tem muitas plantas, porque a mãe da Cláudia gostava muito de plantas, a Cláudia é mãe, né? Ela tem tipo assim, como se fosse um jardim que a Cláudia chama de A Selva. E eu achei isso aqui lindo. Essa capa pra mim é sensacional. E olha, eu acho lindo também, a diagramação é bem tranquila. Dá pra você ler tranquila, não é muita coisa. Eu até anoto algumas coisas. Gente, eu amei. E assim, essa folha aqui, ó, a folha a repartição, eu achei perfeito. Gente, olha isso. É literalmente a selva que é descrita pra gente, que no caso é o jardinzinho da mãe dela. E olha, eu espero ter passado pra vocês o que eu senti com esse livro, porque é difícil conseguir falar exatamente e eu tenho muito medo de acabar dando spoiler e acabar estragando a experiência. Mas é um livro que eu recomendo muito. É um livro pra sair um pouquinho da bolha. Ele tem uma escrita sobre maternidade, mas é de um jeito bem fácil de entender. É um pouco triste acompanhar. Eu me pego pensando, tipo assim, como estaria a Cláudia agora, sabe? Porque ela teve que passar por bastante coisa. E quando o livro acaba, eu fico tipo, ai, Cláudia, e agora? Sabe? E eu consigo falar bem desse livro porque ele é muito gostoso, mas ao mesmo tempo ele é um livro triste. Pra mim, ele é um livro triste. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E tem alguém aqui, vamos ver se ela quer aparecer. Oi, filha. Não tá muito afim, não. Kiarinha, que está aqui nos bastidores me atrapalhando. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma resenha de um livro específico, claro. E se vocês gostaram, ou vocês já leram, por favor, comenta aqui embaixo, deixa o seu like se você gostou. E eu espero que eu veja vocês na semana que vem. Vou tentar voltar um pouco pro vlog. Eu tô acabando um livro agora que eu também quero fazer uma resenha, que no caso é 1984, do George Orwell. E eu quero muito fazer uma resenha depois que eu terminar. E, no geral, eu acho que é isso. Obrigada por você que me assistiu até aqui e até a próxima. Enquanto você dá seu like, eu vou deixar você com essa vista aqui, ó.